Olá, bem-vindo ao canal. Esse é o quinto vídeo, a quinta aula do curso básico de investimentos. Se você não assistiu ainda, eu estou colocando aqui a playlist, né, a lista de todas as aulas para que você possa assistir desde a primeira aula, tá? Bom, o curso de hoje, na aula passada, a gente viu um detalhe, aprofundou um pouquinho mais sobre o que é o pós, o que é uma taxa pós, né, ou pós-fixada. Hoje eu vou detalhar a taxa Selic, que é a taxa pós-fixada mais conhecida. E aí, eu esqueci de falar na aula anterior, vou falar agora, o nome que a gente dá, por exemplo, eu falei que poderia ser, você poderia ter como referência inflação, você poderia ter como referência taxa de juros. Se você tem como referência inflação, o índice que a gente usa é o chamado indexador. Então, a gente usa um indexador para falar quando a gente vai falar, quando nós vamos nos referir a a um determinado referencial, tá? A uma determinada referência. Então, a gente chama de índice de referência ou indexador da operação. Bom, então, hoje o tema é a Selic. E a Selic você ouve falar direto e tal, e como nós estamos no curso básico, eu vou dar a ideia do beabá. A Selic, ela é pré ou ela é pós? Bom, nós vamos começar dizendo que a Selic é pós. Lá na frente eu vou dizer como é que ela pode ser pré. Mas por que eu estou falando isso? Porque existe um detalhe, especificamente na poupança, que precisa ser levado em conta. Mas vamos agora para o seguinte, o que é esse indexador e por que ele é usado no mercado? Primeiro, ele é usado porque ele tem uma referência, né? Ele é um índice conhecido, é uma informação, é uma taxa de juros que é conhecida de todo mundo, é pública, principalmente porque ela é divulgada e é calculada pelo Banco Central do Brasil. E o Banco Central, ele divulga essa taxa que é para controlar a economia. Nós não vamos entrar ainda, está tendo uma série de debates se isso é eficiente ou se não é, mas isso nós estamos num curso básico, eu não vou discutir isso aqui. O que a gente sabe é, primeiro, quem publica a taxa Selic é o Banco Central. Como o Banco Central publica, é mais fácil porque as pessoas confiam nessa taxa. Bom, vamos dar uma olhada agora no site do Banco Central e eu vou dizer para você que há duas Selics. Vamos lá. Bom, então aqui a gente tem a primeira Selic, tá certo? Que é a meta. Essa Selic que você vê aqui é a taxa meta. É a taxa que o Banco Central diz que ele quer atingir. Onde é que você acha isso? Você acha no site do Banco Central aqui na internet. Muito bem. O Banco Central, então, ele fala para os seus operadores, que eles estão negociando na mesa de operações, qual o valor da taxa que ele acha que deve ser para o período. E tem uma diferença entre a meta e a que foi realmente realizada, certo? Nós vimos que hoje está em 6% a meta, mas pode ser que essa taxa não seja atingida. E aí nós vamos chegar na Selic realmente acumulada, que ela tem uma diferençazinha muito pequenininha para a meta, tá? Então são duas taxas, uma é a taxa, a meta, que é a estabelecida pelo Banco Central, e a Selic, que realmente o Banco Central conseguiu fazer com as operações que ele realiza. Mas você não precisa se preocupar com isso. Por quê? A meta ela vai ser utilizada somente nas operações com a poupança. Então, a sua poupança vai ser remunerada pela meta. E aí, nesse momento, ela vai ser uma taxa pré-fixada. Por quê? Porque quando você faz a aplicação na poupança, até o próximo aniversário, você vai receber a taxa meta em vigor naquele dia. Então, se você fizer uma aplicação
no dia de hoje, ou assim, enquanto a taxa meta estiver em 6%, até o próximo período ela vai ser o seu parâmetro de remuneração, certo? Ela vai ser o seu parâmetro de remuneração. Você não vai ganhar os 6%, você vai ganhar um pedaço desses 6%, mas isso é o tema do próximo vídeo, tá? Muito bem. Então, vamos aqui só concluir. Por outro lado, se você não usa a taxa meta, você usa só a Selic, e aí o Tesouro Direto, os títulos Tesouro Selic são remunerados pela Selic, eles não vão usar a meta, eles vão usar a Selic que realmente aconteceu. Tá claro isso? Então eles vão usar a Selic que realmente aconteceu. Vai variar muito? Não, muito pouquinho, é uma coisa muito pequena, porque na realidade uma é a prática, outra é o objetivo. O objetivo é esse 6% redondinho, todo bonitinho que você viu. E a prática é alguma coisa que vai ser 6,001 ou 5,999, alguma coisa assim, ou 998, mas ele não vai ser exatamente os 6%, a Selic não vai ser exatamente os 6%, porque tem uma dinâmica no mercado e que ele tem uma certa variação. O Banco Central sempre vai forçar para chegar em 6%. Pode até ser que seja, pode até ser que ele crave lá, acerte os 6%, mas não vai chegar, pode não chegar exatamente. Aí você não precisa ficar se perguntando assim, poxa, mas não é o Banco Central? Não entra assim, não é o Banco Central que define, então por que ele não consegue e tal? Porque a coisa é um pouquinho mais complicada, mas não faz sentido a gente pensar nisso agora, tá? O que interessa saber é que a taxa Selic, 99% do tempo que você estiver falando sobre ela, ela vai ser considerada uma taxa pós-fixada, porque você só vai saber quanto que ela é realmente após o término do período, entre uma data e outra, quanto que foi a taxa ali dentro. A taxa, a meta da Selic, que usa na poupança para o primeiro mês de aniversário, aí no segundo mês vai ser a meta daquele período, né? Então é uma taxa diferente da taxa Selic efetiva que foi realmente calculada. Bom, então isso é o que eu tinha para falar hoje sobre a taxa Selic. Eu quero, se você gostou, compartilhe esse vídeo. Se você ainda não é assinante do canal, assine. Espero você no próximo vídeo. Até lá!